Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Boa tarde, estimados ouvintes da Rádio Metropolitana Porto. Sejam bem-vindos à estreia do programa Cláudia Moura à Conversa Com. O convidado número 1 desta semana é uma eminente figura pública, o professor Dr. José Pinto da Costa, professor catedrático da Universidade Portucalense Infante Dom Henrique. Boa tarde, professor Dr. José Pinto da Costa. Bem-aja pela presença na estreia do programa Cláudia Moura à Conversa Com. Muito boa tarde, o prazer é meu em iniciar esta série da Rádio Metropolitana Porto. Para mim é uma honra, muito gosto. Sr. Professor, tudo começou no dia 3 de abril de 1934. Presumivelmente 9 meses antes. 3 de abril foi o dia em que eu nasci, mas realmente a minha existência, aproximadamente 9 meses antes, eu iniciei. Qual é ou quais são as vantagens de ser o mais velho de 6 irmãos? Vantagens e desvantagens. Vantagens no sentido de me ter sido incutido um sentido de responsabilidade, porque o meu exemplo refletir-se-ia sempre nos irmãos mais novos. Desvantagem exatamente pela mesma circunstância, de ser responsabilizado, de não estar autorizado a fazer tantos disparates como eles. Portanto, há uma duplicidade com vantagens e desvantagens. Sei que é um apaixonado pelas artes, nomeadamente pela música e pela pintura. Sim, eu nasci nesse ambiente. Portanto, quer dizer, quase que faz parte da genética. Os meus antepassados foram sempre cultores da música, da literatura, do teatro, da ópera, de forma que, naturalmente, era o ambiente que se vivia em casa e, portanto, eu fui assimilando em termos de aprendizagem com aquilo que me deram. Daí que hoje ainda seja um apreciador da música, lato sensu, qualquer música. Para mim me interessa esta designação entre música clássica e música ligeira, não faz sentido. Música é música. A música até pode ser só percutir, só o barulho de percutir, não é preciso mais. É, digamos, uma expressão de comunicação das pessoas umas com as outras, com vantagem. A música associa-se à dança e, estatisticamente, as pessoas que dançam, que gostam de dançar, em termos de probabilidade, vivem felizes muito mais tempo do que as outras. De modo que, se calhar, esta predileção que as pessoas têm pelas discotecas não é tão errada como parece à primeira vista, porque vai-lhes proporcionar uma dinâmica neuromuscular que se integra cerebralmente e conduz à felicidade. Com certeza. O seu professor dança? Eu gosto imenso de dançar, gostei sempre. Muito bem. A medicina legal foi uma paixão ou uma opção? Eu era capaz de dizer que foi uma casualidade, porque no tempo em que me formei era tradição, não havia os concursos complicadíssimos que há agora, era tradição um professor, dito titular da cadeira, convidar um descendente para continuar a sua tarefa, o seu perfil pedagógico, académico, científico. E foi o que aconteceu. Eu era bom aluno, recebi um convite do professor catedrático da Medicina Legal nessa ocasião, a perguntar se ele incutiu um dos assistentes de arranjar alguém que estivesse interessado em ir para a Medicina Legal. E o problema foi-me posto e eu nunca decido nada num momento, é sempre no dia seguinte. Eu costumo dizer que me aconselho com o travesseiro, e assim foi. Aconselhava muito com a minha mãe e depois o problema, eu recebi um convite destas e naquelas circunstâncias. A minha mãe a princípio achou uma ideia um bocado bizarra, porque associou logo, o que não é exato, associou logo a medicina legal com mortos e efetivamente disse, mas se é isso que tu queres, está bem. E assim foi. No dia seguinte foi ter com o professor, dizendo que estava realmente interessado em aceitar o convite dele e, portanto, foi mais por casualidade. É claro, adaptei-me bem, porque a minha preocupação com os grandes problemas sociais, com o comportamento humano, insere-se na medicina legal, porque a medicina legal, contrariamente ao que muitas pessoas julgam, não é só a medicina dos mortos. Eu até costumo dizer que se nós tivermos um grande queijo Flamengo, vermelho por fora e amarelo por dentro, tiramos uma fatia, aquela fatia que ali está é a parte relativa aos mortos.
Ou seja, o queijo tem muito mais do que os mortos. Tem as preocupações com os vivos, a aflição. Hoje, o grande flagelo da violência doméstica é um dos assuntos típicos mais preocupantes da medicina legal. Duplamente, nos vivos e quando há mortes, porque infelizmente há muitas mortes. Mais de mulheres do que de homens. Razão pela qual, quando se diz por aí que é um fenómeno transversal, eu acho que não é. Eu acho que é um fenómeno longitudinal do homem para a mulher. Há 85% das vítimas de violência doméstica são mulheres. Sim. Portanto, 85 é muito mais do que 15. Homens a matar mulheres não faltam. Mulheres a matar homens são raros. E por ser raros é que se dá tanta publicidade quando uma mulher mata um homem. Portanto, o fenómeno é longitudinal. É dos homens contra as mulheres, por razões culturais. Obviamente, não vamos limitar o programa a isso, não precisávamos de vários programas, não era só isso, para explicar porque é que há violência doméstica, a violência conjugal, sobretudo. Não é só em relação ao cônjuge. A violência doméstica hoje é contra o idoso, é contra o recém-nascido, é contra o jovem, o adolescente, o adulto, todas as formas de alinhamento do comportamento humano normal, de não considerar o outro como um próximo, mas como uma coisa. Isso leva a que, na realidade, haja questões diferenciais extremamente importantes que a lei tempera. Como recorda a primeira autópsia que fez? Ora bom, a primeira autópsia que eu fiz não teve interesse nenhum, por uma razão. E eu só ao fim de um ano de verificar, de assistir a séniores a realizarem as autópsias, só ao fim de um ano é que eu toquei no cadáver. De forma que não teve nada de especial, nada de emocional, a não ser, digamos, a dúvida de, às vezes, não praticar os golpes, os cortes, consoante as regras mandam, mais nada disso. Do ponto de vista emocional, não me alterou nada. Não foi significativo. Foi o primeiro português a ser vice-presidente da Academia Internacional de Medicina Legal e de Medicina Social. Sim, eram outros tempos. Hoje a Academia nem se chama assim, chama só de Medicina Legal. Aquela vertente social que estava impressa em todos os problemas de conflitos humanos da medicina, lato sensu, relacionada com a lei, tinha um pendor diferente do que tem hoje. Hoje é mais estritamente técnico. As questões de ordem social nessa altura eram preocupantes, talvez por isso, e por eu ter demonstrado alguma coisa que foi considerada no estrangeiro com interesse, que me convidaram para vice-presidente da Academia nessa ocasião. O que sentiu ao ver o Museu de Medicina Legal ser inserido, portanto, no mapa da ciência do Porto, capital europeia da cultura, isto em 2001? Ora bom, senti uma sensação de prazer, do reconhecimento local por aquilo que tinha despertado interesse a muitos internacionais, inclusive a chineses que vinham cá de propósito para ver. Também emocionalmente temos o reverso da medalha. O museu já não existe, foi extinto e, portanto, quer dizer, não foi desgosto, não foi frustração, foi mais um sentimento de vazio de uma utilidade nacional que era reconhecida, mas que acabou, tinha que acabar, só no Porto é que havia, portanto ficava mal haver só um museu no Porto, portanto o alinhamento foi por baixo, desapareceu o museu. O professor foi o diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto no período de 1976 a 2001. Sim, durante 25 anos fui diretor. Já trabalhava lá há muitos anos. Um episódio que o tenha marcado neste período e que efetivamente possa partilhar com os ouvintes da Rádio Porto, da Rádio Metropolitana Porto. Em todo este período é evidente que não posso estar a pormenorizar, até porque haveria alguns casos considerados, como agora se diz, em segredo de justiça, que é um chavão para as pessoas não dizerem aquilo que não querem. Na realidade, o mais importante que me tocou foi, digamos, a queda da ponta dentro dos rios. Isso foi talvez a situação mais marcante, porque eu defendi a realidade, o meu percurso na medicina legal tem sido sempre defender a verdade. Sim. Portanto, vou criando amigos e inimigos. Quando as soluções não convêm, são mais inimigos. Quando as soluções convêm, são amigos. Independentemente do que está em jogo, é a técnica, a ciência, digamos, a verdade do ponto de vista humano, mais do que do ponto de vista jurídico. A verdade jurídica é aquilo que se prova. Eu vou mais além. A verdade intrínseca dos fenómenos comportamentais. Aí
eu na realidade desmontei aquela série de promessas um pouco ridículas que diziam que ia fazer tudo para encontrar os cadáveres, etc. Eu disse a verdade, não, a maior parte não vai aparecer. Não vai aparecer. E isso tocou muito, digamos, o poder instituído em face de afirmações que tinham sido feitas ao mais alto nível, que iam fazer tudo. Chegou até, digamos, alguém emocionalmente perturbado a dizer: vamos atirar um carro ao rio para ver para onde é que ele vai. Ora, chegou a isto. E eu não, desmascarei, disse: não, isso não, é fantasia. As pessoas têm que começar a preparar o seu luto na hipótese de não virem a voltar a ver os corpos dos parentes. Isso caiu mal. Caiu mal e forjaram, não me demitiram, mas forjaram um ambiente de tal maneira inóspito que acabou por resultar numa demissão, embora não tenha sido demitido. Mas a alteração do modus faciendi de eu ter deixado ou ir deixado de ser diretor, obviamente, e pondo-me como subalterno numas condições muito precárias e quase ao ostracismo, a não fazer nada, que é a coisa pior que há, é o indivíduo estar numa ocupação qualquer sem fazer nada. Portanto, isso foi talvez a mais marcante. O resto, correu tudo bem. Correu tudo bem, dentro do rigor. É evidente que tive muitos dissabores, porque eu era o primeiro a chegar e o último a sair, embora fosse diretor durante 25 anos. Portanto, eu acho que só há uma pedagogia. A pedagogia do exemplo. O resto é para estar nas prateleiras, não interessa nada. A pedagogia do exemplo. Nós, em qualquer setor, podemos estar a fazer propaganda contra o tabaco. Os malefícios. No intervalo, os alunos vêm-nos às escondidas a fumar. Portanto, não vale a pena. Exatamente. Já realizou uma autópsia a uma pessoa amiga? Ora bom, se calhar a muitas amigas, não é? Até porque na realidade eu não cultivo inimigos, eu até costumo dizer o contrário. Eu quero que os meus inimigos durem durante muitos anos para assistir às minhas vitórias, de forma que eu até transformo os inimigos em amigos. Não, quer dizer, as pessoas mais próximas afetivamente, que não quer dizer que seja de laços sanguíneos, antes pelo contrário, costumo dizer que a família são os amigos que nós escolhemos. Houve uma aluna que eu me recusei a autopsiar porque era uma aluna distinta, brilhante. Eu até já lhe tinha falado se ela não queria vir trabalhar comigo, e um dia morreu do desastre automóvel. E eu aí não só não autopsiei, como recusei-me a entrar no necrotério. Não quis vê-la morta, quis ficar com a imagem dela com Santa Lera. Portanto, quer dizer, a afetividade, julgar que é uma pessoa que lida com os mortos que não tem afetividade é um disparado. Pois, antes pelo contrário. Pois, com certeza. O que mais concretiza o professor nesta profissão? Enquanto professor, o seu professor foi professor de toda a gente? De metade. Eu costumo dizer, metade dos portugueses foram meus alunos e outras metades não foram. O que mais concretiza, digamos, é o prazer em transmitir o pouco saber que tenho e incutir um espírito de rigor. As pessoas, perante determinadas opções, cada um é que tem que construir o seu próprio saber. A minha vida atualmente é sobretudo isso. Em termos de universidade, em termos de contactos a nível liceal e até em escolas básicas. Portanto, quer dizer, a qualquer nível nós temos que nos aproximar do interlocutor. Se tem 9 anos, temos que estar com uma linguagem, seja gestual, seja o que for, para 9 anos. Se tem 16, para 16. E é por isso que eu consigo ter uma boa recepção em todas as camadas etárias, até aos velhos, porque vou tentar procurar exatamente o comportamento dessas pessoas. E é conseguido, Sr. Professor. Como caracteriza a medicina legal no nosso país? A medicina legal é a medicina legal. A pergunta, se calhar, é capciosa. Como caracteriza a medicina legal como medicina legal? A aplicação de conhecimentos médico-psicobiológicos ao direito. É o que está na lei, é este o conceito universal. Portanto, sempre que há um diferente de qualquer natureza, seja com vivos, seja com mortos, seja por agressões, crimes contra a atividade física, sexologia, forense, múltipla ação da sexualidade, se tudo é exercido consoante aquilo que a lei e a ética e a moral admitem como razoáveis ou não. E, portanto, é isto. Como é que caracterizo? Caracterizo que, olha, caracterizo mal. E caracterizo mal porque em 10 casos de violência doméstica, 9 não aconteceram.
Portanto, a intervenção médico-legal ao aferir os prejuízos que o homem ou a mulher, não vamos aqui ser sectários dizer que é só a mulher, que o homem ou a mulher ou a criança ou o idoso sofreram, na prática depois quem tem que decidir, que são os tribunais. Julgo que os tribunais ainda têm pouca sensibilidade para este fenómeno. O Ministério Público mais, os procuradores mais, os juízes menos. Pela prática, como lhe digo, os números não enganam. Em cada 10 casos de violência doméstica em Portugal, 9 ou são arquivados ou não tiveram repercussão prática. Temos que reformular esta maneira de enfrentar a situação, porque é uma realidade. Nós temos muitos mecanismos supletivos, em qualquer idade, inclusive em relação aos idosos, na violência doméstica, e o problema está cada vez pior. Portanto, há qualquer coisa de repensar. O sistema atual, com as boas intenções, etc., não leva a parte nenhuma. Eu costumo dizer que o nosso comportamento pauta-se por 2 níveis: eficiência e eficácia. Eficiência é quando nós suamos a camisola, fazemos tudo o possível, dedicamos-nos ao máximo. Eficácia é quando obtemos resultados. Nós, portugueses, nesta área, estamos muito eficientes, fazemos tudo o possível, inventamos casas de abrigo. Agora até já nem se sabe onde são as casas de abrigo. Inicialmente já se sabia, era fácil só ir procurar quem estava na casa de abrigo para voltar a agredi-la. Não, temos feito muito, mas em termos de resultados, como lhe digo, é preocupante. Pois claro. É médico, é professor, mas juntamente com a ciência sempre esteve envolvido no associativismo desportivo. Sim, exatamente, digamos, pelo aspecto social que tem a ligação ao desporto. Eu estive ligado a algumas modalidades, não ao futebol, por coincidência, que é mais popular, mas estive ligado ao hóquei em patins, estive ligado ao hóquei em campo até muitos anos, até há poucos anos, e ao boxe, ao pugilismo. Pugilismo na vertente mais social, porque alguns miúdos que andavam por aí desamparados, através do rigor e da disciplina que o boxe impunha, era uma maneira de os recuperar, de alguma maneira de os socializar. Tive durante muitos anos, sou sócio honorário, não sei o que mais dessas coisas todas, mas dediquei-me muito sempre a essa atividade desportiva. Sr. Professor, quais são os hobbies? Os hobbies do Sr. Professor? Ora, os meus hobbies são paradoxais. É ler e escrever, fundamentalmente, passear, conviver com as pessoas. Gosto imenso de conviver. Eu acho que o pior inimigo da pessoa humana é a solidão. É a solidão. Nós temos que construir, na realidade, um futuro, e o futuro constrói-se a 2, a 3, a 4, a 5, mas no grupo. Nós interagimos, nós temos uma energia que deve ser aproveitada, deve ser transmitida, deve ser recebida, e, portanto, isso a mim dá-me imenso prazer, conviver com as pessoas, conhecer pessoas, contrariamente, aceitando, às vezes, determinados incómodos. Uma pessoa vai na rua, posso lhe dar um beijinho, posso lhe dar um abraço, posso tirar uma fotografia consigo, é claro, mas eu interiorizei isso. Na realidade não tenho direito a ser só meu, tem que ser dos outros também, se eu gosto que os outros também sejam meus. E o Sr. Professor faz isso lindamente. Uma viagem que o marcou? Talvez a primeira, eu tinha 16 anos, portanto aquela ideia de sair das fronteiras, havia fronteiras, não era fácil. E nessa viagem que fiz, teria 16 anos, e eu marcou muito Paris. Paris fui à Alemanha, fui a Colónia, não fui a Berlim, mas fui a Colónia, fui a Hamburgo, Frankfurt. Paris encantou-me, ainda hoje me encanta, é a cidade que mais me encanta. Sim, há qualquer coisa que salta dali, que não se sabe, aquelas pedras. É esquisito, mas é. Gosto mais, por exemplo, mais do que Londres, vou frequentemente a Londres, muito mais do que a Paris, mas realmente Paris tem qualquer coisa diferente. Sim. Neste momento, qual seria a música que o Sr. Professor gostava de ouvir? Ora bom, eu gostava de ouvir qualquer uma, e eu gosto de ouvir. Digamos, em termos globais, aceitando a vontade social, talvez o que Deus me perdoe da Maria Lisboa. Muito bem. É muito popular, é aceite cá em Portugal,
é uma pessoa com uma personalidade sui generis própria, uma mulher que sabe que é sofrer, uma mulher que sabe, na realidade, transmitir a sua jovialidade, já vai a mais de 50, a sua jovialidade quando canta e arrasta multidões. Isso é uma referência nacional, para falar só em nacionais. Se fôssemos para internacionais, a coisa seria muito mais diferente. Já tive desgostos nesta vida e até perdi as forças e a vontade de viver, mas Deus deu-me coragem para seguir o meu caminho sem nada temer. Quantas vezes eu rezei chorando: meu Deus, não me abandonas e ensina-me a sonhar. Agora quando canto tenho uma luz que me guia para me acompanhar. Sempre que tristeza me invade, eu digo que o dia amanhã vai ser melhor. Assim sobrevivo, sem mágoas nem lamentos, rezando ao Senhor. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha vida não queira sorrir. Eu acredito nesta luz que tenho em mim, que me ilumina e me faz vencer. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha alma sinta a maior dor. Eu só me alimento de paz e amor, por isso cuida deste meu destino, para não me perder. Já fiquei sem nada neste mundo, de tanto sofrimento o meu coração gelou, mas Deus apareceu mais uma vez para me dizer: vais ficar melhor. Quantas vezes implorei gritando: meu Deus, vem me acalmar, que eu não consigo mais dormir. E logo a minha alma fica cheia de esperança, volto a ser feliz. Sempre que a tristeza me invade, eu digo que o dia amanhã vai ser melhor. Assim sobrevivo, sem mágoas nem lamentos, rezando ao Senhor. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha vida não queira sorrir. Eu acredito nesta luz que tenho em mim, que me ilumina e me faz vencer. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha alma sinta a maior dor. Eu só me alimento de paz e amor, por isso cuida deste meu destino, para não me perder. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha vida não queira sorrir. Eu acredito nesta luz que tenho em mim, que me ilumina e me faz vencer. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha alma sinta a maior dor. Eu só me alimento de paz e amor, por isso cuida deste meu destino, para não me perder, para não me perder. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si. De volta, Cláudia Moura, à conversa com o professor Dr. José Pinto da Costa, na Rádio Metropolitana Porto. Professor, é casado. Qual é o conselho que dá para quem se prepara para casar?
Ora bom, o problema é extremamente simples na minha perspectiva. Nós vamos primeiro estudar o terreno, verificar o que é que acontece. E acontece que o número de divórcios é incomensurável. Hoje já se festejam as bodas de papel, e as bodas de papel é o resultado de 2 indivíduos que conseguiram aguentar-se durante um ano. Que maravilha! Excepcional. Ora bom, portanto, para além desta excepcionalidade, é evidente que o casamento é um negócio complicado. À partida. Porque o casamento pressupõe uma vida em comum de 2 pessoas. Hoje muito mais alargado do que antes, porque 2 mulheres podem se casar, 2 homens podem se casar, portanto hoje a perspectiva ainda é mais abrangente, mas efetivamente é um negócio complicado. Porque quando eu escolho uma mulher e considero aquela mulher o ideal, e essa mulher considerar que eu sou o ideal para ela, portanto a primeira grande dificuldade. De qualquer das maneiras, é possível ultrapassando determinadas preferências nos mecanismos de atração, considerando etapas no relacionamento humano. A paixão, obviamente, o amor é importante, mas mais do que isso é a amizade. Portanto, o conselho que eu dou às pessoas, aos solteiros, aos casados que se amanhem, obviamente, é se casarem, se quiserem casar, casem com o melhor amigo. Porque mata-se o apaixonado, mata-se o amado, mas o amigo não se mata. Porque o amigo é um valor que se vai consolidando à distância. Quanto mais tempo passa, mais consolidada fica o relacionamento humano por meio da amizade. É evidente que quando uma mulher se encanta com os caracóis loiros de um rapaz de 1,90 m de altura, cabelos loiros encaracolados e olhos azuis, está desgraçado, vai dar mau resultado, porque em breve prazo ele fica careca e desapareceu a motivação. E o mesmo acontece quando o marido, o rapaz, o noivo, o amado, o namorado, se interessa pelas curvas de uma menina, e aí esse o valor máximo, mesmo que se lhe diga, olha, que ela não presta, não interessa. Quando desaparecer aquele aspecto curvilíneo e ela for uma obra, então nessa altura surge naturalmente o divórcio, porque não era aquilo que ele queria. Mas se ele nutrir o sentimento da amizade, seja esbelta ou seja uma abóbora, continua cada vez mais amigo, e pode chegar até aos 100 anos, ambos agarradinhos a dizer as neiras e a babarem-se, mas felizes, que é isso que é importante num trajeto em comum. E é os grandes segredos do casamento. Bem-ajas pelos ensinamentos. Afirma-se, portanto, contra o aborto. Sim, em princípio contra o aborto, radicalmente. Isso pressupõe dar condições às mulheres que efetivamente iriam por qualquer circunstância praticar o aborto ou não praticar. Teria que haver de apoio do Estado, não um subsídio ridículo, mas um subsídio significativo para assegurar as condições de vida do filho, mas até se a mulher reconhecer o direito de não querer assumir a maternidade, a entrega a uma organização, não vou dizer instituição porque é um bocado duro, mas a uma organização que trate bem da criança e lhe proporcione um futuro feliz, mediante vários mecanismos de adoção ou outra situação do género. Portanto, em princípio, acho que na realidade não faz muito sentido o aborto, embora compreenda o aborto, justifique. Eu não vou agora estar a dizer que sou contra a lei que despenaliza o aborto, por exemplo, através do 142, embora seja crime, quando a mulher pratica o aborto ao abrigo de determinadas circunstâncias, não lhe é aplicada a lei, obviamente, mas isto é pela desorganização social. Se tivéssemos mecanismos receptivos para receber aqueles embriões ou aquelas crianças ou aqueles fetos, então não era necessário fazer abortos, antes pelo contrário. Mas claro. Que pensa da opinião do Catedral Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, quando ele diz que católicos recasados devem ser aconselhados a abster-se de ter relações sexuais? Bem, eu não penso muita coisa. Primeiro, não sou cardeal. Não sou cardeal nem sou padre, de forma que nós, para aferirmos numa determinada asserção da Conceição, temos que meter na pele do circunstante. É claro, é uma afirmação dele,
a sexualidade para a Igreja foi sempre um valor muito discutível, foi sempre reprovado o prazer na Idade Média, sim, aconselhada a função procriativa, porque ainda não havia outros meios de fazer gente a não ser por meio da cópula. Hoje a cópula não é preciso para nada, porque nós temos muita tecnologia para fazer gente. Mas naquela ocasião não, de forma como era um valor negativo, o tal prazer do contacto de pele com pele, que temos milhões de terminações nervosas que nos dão satisfação, haveria de temperar, por um lado, a necessidade de ter filhos e, por outro lado, a obrigação de não ter prazer. Era fácil. Na Idade Média inventaram um sistema rigoroso que dava resultado. A mulher, pelo menos na teoria, a mulher dormia com uma túnica desde o pescoço até a ponta dos pés, o homem também, para não ver aquele esfregaço, aquele contacto. Então havia um buraquinho na túnica do homem e da mulher, cumpria-se a obrigação de introduzir o pênis na vagina com o esperma, etc. A semente, daí é que vem o sêmen semente. A mulher tinha um caráter passivo em todo esse sistema, não valia para nada. O homem deitava a semente como se fosse um vaso de flores, um feijão, e depois a mulher era um receptáculo. Hoje não é nada disso. Hoje o problema, antes pelo contrário, o Código Penal do artigo 144 penaliza quem provocar diminuição da fruição sexual a outra pessoa. Portanto, é exatamente ao contrário. De forma que o Sr. Cardeal tem que se atualizar um bocadinho em relação à realidade circunstancial. Do resto, pensar, ele tem direito a pensar aquilo que quiser. Pois claro. Sr. Professor, o amor está presente na vida do professor. É embaixador dos Juvenços de Namorados do Minho. Sim, concretamente Vila Verde. Vila Verde, sim. É Minho, obviamente. Cultivo esses lenços, os lenços do amor, os lenços do namorado. Pois, efetivamente, eu acho que a vida pauta-se por dois valores: o amor e o medo. O medo transformado ao máximo em ódio. Isso é que nos vai encaminhar num sentido ou noutro sentido. São estes os dois valores, o resto é conversa. Pense bem, amor e ódio e medo. Se nós não tivéssemos medo de afirmar, de nos comportar, medo, vergonha de fazer o bem, às vezes, se não tivéssemos medo, então éramos mais felizes. E o amor traduzido pelas mais diversas manifestações. Quando nós damos abraços uns aos outros, estamos mais felizes, tudo nos corre melhor. Quando nos damos beijos, e tem aspas, a afetividade hoje, em termos de personalidade, é muito mais importante do que o aspecto cognitivo. Eu costumo dizer, eu não preciso da inteligência de ninguém, preciso da afetividade de todos, porque se eu não tiver afetividade eu não consigo subsistir. É um facto. O pensamento positivo aumenta o tempo de vida? Aumenta. Não sou eu que inventei isso, é prática, é experiência. Em qualquer circunstância, mesmo as mais adversas, inclusive doenças terminais cancerosas, o pensamento positivo aumenta a vida em 7 anos e meio. Fantástico. É por isso que eu digo, quando dou esta noção a pessoas que não sabiam, eu digo, a partir da altura vão ter pensamento positivo. Toda a gente hoje quer viver mais. Não discuto bem a qualidade de vida, mas a priori quer viver mais. E, portanto, isso é um facto. Porque o mecanismo hoje é explicado com facilidade cientificamente, porque o prazer advindo ao pensamento positivo, meio cheia a garrafa em vez de meio vazia, e isso faz libertar, e resulta esta concepção de um determinado número de libertação de substâncias químicas no cérebro, como a dopamina, a serotonina, a ocitocina, etc., e que nos dão prazer e dão satisfação. E aqui é um ciclo. E eu, para ter prazer, ter satisfação, sentir-me bem disposto, tenho que fazer algo, seja bem ou mal, para libertar estas substâncias químicas que me dão este estado de prazer. O problema está que, por meio de uma educação negativa, o indivíduo pode ter prazer, que é o caso dos serial killers, só tem aquele prazer quando, na realidade, acaba por matar um ou dois e assim sucessivamente, temporariamente. Quer dizer, em esquema, matou um, ficou feliz por uns tempos, mas depois falta qualquer coisa para ter a mesma harmonia psicobiológica imprópria dele, tem que matar outro e assim sucessivamente. Portanto, nós hoje até percebemos, através das neurociências, estes mecanismos. Pois claro. Foi membro, portanto, fundador da APAV. A violência no namoro é uma realidade?
E eu já disse há pouco, a violência de namoro é um estágio. E se o estágio for bem feito, depois na vida profissional a sério é que vai ser. Quer dizer, quando se casarem. Portanto, liminarmente a única situação é eliminar a violência de namoro, o que não é fácil. Não é fácil porque é uma característica cultural. Os namorados veem os pais a ser violentos e, portanto, vão reproduzir na sua geração os comportamentos dos pais e assim sucessivamente. E há problemas, não é com leis, como dissemos há pouco, chegamos à conclusão que está cada vez pior e temos leis excelentes. Sim. Não é? Todos nós contribuímos de alguma maneira para a violência doméstica, a violência do namoro. Eu costumo culpabilizar muitas mulheres, porque quando a filha vai queixar-se, oh mamãe, isto é uma desgraça, afinal ele não saiu nada como era, o que é que a mãe diz? Oh filha, aguenta que o teu pai ainda foi pior. Portanto, as mães têm muita responsabilidade na manutenção do status quo destes comportamentos, só radicalizando, por meio da ferramenta ideal em psicologia, que é a palavra. É palavra, abrir. O povo diz, a falar é que as pessoas se entendem. E, portanto, apresentar, conscienciar as pessoas da desvantagem que existe na violência, seja no namoro, seja conjugal, seja o que for. Isso não conduz em nada de positivo, em facilidade no nosso bem-estar. Mas é preciso isso ir explicando uma vez, 2, 10 mil, sei lá, durante muitos anos. Em regra, da minha opinião, ao fim de 3 gerações. Depois de 3 gerações, a mensagem passa um bocadinho. Na geração, são papéis, são portarias, são decretos, são leis que nós vamos fazendo, mas ninguém compreende nem integra isso. Voltamos à complexidade humana, o homem e a morte. A morte prepara-se? A morte prepara-se quando nós nascemos, começamos logo a morrer, porque a morte não é um momento, a morte é um processo. A morte é um processo, à medida que uma célula morre, outra vai substituí-la e assim sucessivamente. Portanto, é um processo natural que não temos que entrar em pânico de maneira nenhuma. Bertrand Russell, filósofo significativo inglês, dizia que só tem medo da morte quem não viveu bem a vida. De forma que os ouvintes que tiverem medo da morte, o melhor é fazerem um balanço existencial logo à noite nos travesseiros e perguntar o que é que está a correr mal na vida para terem medo da morte, porque a morte é um acontecimento normal. Nós nascemos, nós morremos. Acha a eutanásia aceitável quando é uma vontade expressa? Isso é muito vago. A eutanásia precisa de nós sabermos o que é a eutanásia, não é? A eutanásia, se na realidade... Estou quase a precisar de eutanásia. Não. Se na realidade nós sabemos o que é a eutanásia e que a eutanásia atualmente for rebuscar um conceito de 1937 de Neil Kant, que admitiu a eutanásia em 3 níveis: a eutanásia voluntária, provocada pelo próprio, consciente, com muitas dores, sofrimento insuperável, falta de tratamento para a situação, digamos, modalidade A. E a modalidade B seria a eutanásia involuntária. Uma eutanásia já com fundo eugénico. Há muitos velhinhos que estão ali na enfermaria a gastar dinheiro, a ocupar espaço, etc. Não seria melhor matá-los? Então vamos lhes propor: vocês não querem? Eu dou-lhes uma injeção perfumada nas veias, morrem felizes. E os interessados dizem: não quero. Apesar de tudo, eu quero continuar a viver. E nós dizemos: não quer, mas vai. Vem da comunidade, porque está ali a gastar dinheiro, está a onerar o erário público, a vida deles, no nosso critério, não tem interesse nenhum, ultrapassou já o prazo de validade. Depois a terceira modalidade, mais complicada, que é a eutanásia não voluntária. E a eutanásia voluntária decorre do interessado não ter conhecimento. Olha, foi esta eutanásia voluntária que levou uma enfermeira alemã, está na cadeia neste momento. Porque ela matava de vez em quando pacientes quando ela estava de serviço na enfermaria, e veio-se a descobrir, curiosamente, quando ela estava de serviço havia casos de eutanásia. Quando ela não estava de serviço não havia casos de eutanásia nenhuma. A prospeção mostrou que era ela que matava. Foi para a cadeia, está na cadeia, foi julgado na cadeia, apanhou 7 anos. O problema não é grave nessa perspectiva. A gravidade, na minha opinião, está em que ela teve
como testemunhas de defesa, pessoas de alta carreira intelectual e económica, inclusive na Alemanha, a defendê-la, dizendo que ela que fez muito bem. Porque aqueles pacientes que estavam ali não tinham perspectiva nenhuma de vida e estavam ali a onerar o Estado. Isso é que é complicado. Portanto, nestas 3 modalidades, é difícil. É difícil. O problema que se põe entre nós agora e que está em jogo já não será propriamente a eutanásia, porque a eutanásia, nestes valores, é difícil adotar. Embora já filósofos atualmente, sobretudo Peter Sim, que é australiano, vive nos Estados Unidos, que defende este ponto de vista atualmente, cuidado. E é dos maiores filósofos da atualidade. No entanto, julgo que a modalidade mais defensável para quem a defende é o suicídio assistido. Porque o suicídio assistido, esse sim, implica sempre a vontade inequívoca expressa do interessado. Já não se pode praticar suicídio assistido contra a vontade de um indivíduo, já não seria suicídio, mesmo sem ele saber, pois, efetivamente, a vontade. O problema é muito complexo, muito complicado. Depende na realidade, não vale a pena estar aqui a fazer discursos filosóficos, nem médicos, nem biológicos, depende da Assembleia da República. Se a Assembleia da República disser que sim, é sim. Se a Assembleia da República disser que não, é não. Portanto, para mim, a eutanásia, lato sensu, é um problema político, o resto não interessa nada. A gratidão é uma qualidade ou uma memória? Eu acho que é uma característica. É uma característica que eu mais aprecio. A coisa pior que eu acho é a ingratidão. A ingratidão. Como, aliás, há certos valores que eu repudio, como seja o arrependimento. O arrependimento é uma coisa gravíssima. É a demonstração tácita que a decisão que nós tomamos foi a errada, não foi a boa, não era aquilo que nós interessávamos, de forma que nós fomos no caminho A e ao fim e ao cabo, ao fim de pouco tempo, dissemos, e fiz um disparate, eu quero é o B. O melhor era ter pensado e escolher logo o B antes de escolher o A. Tem um abraço para entregar a alguém, Sr. Professor? Um abraço. Sim, em primeiro lugar, que está mais perto. E a todos, um abraço. O abraço é fundamental, porque é curioso que o facto de haver um contacto corporal, de espremer o próximo, dá prazer ao outro e dá prazer a nós próprios. Nós sentimos-nos melhor quando realmente, até experimentalmente, quando nós dizemos abracem-se todos uns aos outros, as pessoas começam-se a rir. O riso é importante também. O riso vai mobilizar todas estas substâncias químicas que nos dão prazer, descoberta que foi em 1954 no cérebro, chamada via da recompensa. E essa via da recompensa obriga-nos a repetir determinados comportamentos que nos deem prazer. Que legado quer deixar, Sr. Professor? Legado como imagem, naturalmente, é essa a ideia de uma pessoa vulgar, simples, que sempre lutou pela verdade, pelos direitos humanos, por auxiliar as pessoas, considerar que o maior criminoso tem sempre algo de positivo que nós podemos de alguma maneira recuperar. Era essa a imagem. De resto, gostaria de ficar com uma pessoa vulgar, com afetividade e que viveu intensamente a vida. Basta dizer que na minha biblioteca tenho um azulejo que adquiri em Viana do Castelo que diz: goza a vida, porque vais ter muito tempo para estar morto. Ora bom, e esse lema realmente que me parece que é fundamental. O Sr. Professor é um mestre. Bem-aja, Professor Dr. José Pinto da Costa, pela presença na Rádio Metropolitana Porto. Para mim foi um prazer e de alguma maneira poder colaborar para um percurso muito longo, muito frutífero deste programa nesta rádio. Bem-aja. Muito obrigado. Quanto a nós, até para a semana, terça-feira às 19, com repetição ao sábado às 13, conto consigo, estimado ouvinte, a assistir o programa Cláudia Moura à Conversa com, na Rádio Metropolitana Porto. Metropolitana. Novo conceito de rádio online.